Olá, meus queridos amigos. Meu nome é Adoe, conhecedor de todos os acontecimentos de Verde. E hoje eu gostaria de lhes apresentar No Mundo. Esse é o turno preguiçoso, mas até que isso dá pra soprar. Seu irmão já é um que também é muito fácil de rir. Esse mimos e eu observando que fica feia, linha azedo, preguiçoso. É sério, mas é esse bicho. Acham esquisito, isso que eu vou atrás. Sou bobo e sem dar um motivo pra assistir. De Verde. Pode encontrar venha comigo, observa. Se comigo você vai ver Mundo de Verde. Isso foi maravilhoso. Mas esperem mais um pouco. Lin, você poderia me dar uma ajudinha?